Boa noite, meus amigos. Estamos aqui, mais um programa da Ops Adventure, um programa onde a gente visa a segurança, a gente visa instruir os nossos telespectadores com relação às noções de direito, com relação à segurança, esporte de aventura, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia como modo de vida. Estamos aqui mais uma vez com duas convidadas de peso, né? Luciana Bicineri, que ela é uma protetora independente também, não é isso? Não deixa de ser protetora, mas ela é proprietária do Home Hotel Pet Amigo. Isso. Correto? Você que precisa viajar e deixar o seu bichinho em boas mãos, ela pode estar atendendo você, né? E aqui do meu lado esquerdo nós estamos novamente com a doutora Vanessa. Ela é uma advogada que atua diretamente com a legislação aí de proteção aos animais. Então, eu gostaria de estar retomando o que foi dito no nosso último set. Esse pitbull aqui, ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado perante diversos maus tratos, perdeu a orelha esquerda, né? Em virtude dessas lesões, foi jogado de cima do rodoanel, né? Aqui, pelo proprietário, que eu espero que ele tem o mesmo destino do cachorro e também, no mínimo, perca a orelha, né? Então, desculpe, mas acho que é bacana, né? E eu acho que algumas coisas ficaram aí sendo questionadas pelos nossos telespectadores, por isso que a gente retomou mais um set desse programa. Então, o que a gente estava questionando, né, Luciano, justamente é a condição do ser humano, que às vezes ele transfere para o animal aquela a sua raiva, aquela sua angústia e os aspectos que isso envolve. O que você pode dizer com relação a isso? E depois a gente falar um pouco sobre a teoria do link, que é bem interessante. Então, na verdade, você pode ver o Marley, ele passou pelo que passou e depois ele foi resgatado pela Protetorione e hoje ele é um cachorro extremamente dócil. Ele está perto sempre de outros animais, ele brinca com outros animais. Eu já presenciei o Marley rolando, e é um pitbull que é um cachorro tido como um cachorro bem nervoso. Só que sempre restam alguns resquícios, por exemplo. O Marley, muitas pessoas que estão assistindo podem estar olhando e estar se questionando o porquê da almofadinha. Sim. Ele tem um toque, não é um toque prejudicial, tá vendo? Se eu for puxar agora a almofadinha do Marley, ele vai brincar comigo. Mas ele não desgruda da almofada de forma alguma. Não, ele desgruda. Duas características que eu achei bem interessantes no Marley, né? O fato dele ser um pitbull, ele tá brincando, eu não sei se a característica da raça, né, gerou essa condição de que, mesmo ele tendo sido maltratado por tanto tempo, ele não tem aquele medo do humano, né? Então, qualquer um que passa, que a gente percebe que ele é bem dócil, o amor. Né? E a outra característica é justamente esse toque. Ele tem que estar sempre mordendo alguma coisa. E o que ele gosta é da almofadinha. Almofadinha, bolinha. E por que você diz que é um toque, né? Por que você diz que não é um toque prejudicial? O que seria o toque e o que seria um toque prejudicial? Então, na verdade, seria um toque prejudicial se ele começasse a morder a própria pata, o próprio rabo. Aí teria que entrar com um tratamento nele, um tratamento que fosse efetivo de remédios. Assim não. Assim ele pegou um brinquedinho para descontar um excesso de energia, alguma coisa que ficou ali guardado. Então não prejudica nada a saúde dele. Entendi. É um brinquedinho dele. A pergunta que não quer calar é o que ele vai ficar mastigando quando acabar essa almofadinha. Outra almofadinha da mãe dele. Menos mal, né? Menos mal. Por isso que a Ione já tem umas 3 almofadas em casa. Então, assim, falando um pouco mais com relação ao animal que jogou esse animal do viaduto, a característica humana, assim, da pessoa já transferir o mal que há dentro dele para as coisas, para as demais pessoas, envolve uma teoria que você havia comentado, doutora, a teoria do link. Queria que você passasse para o telespectador o que é essa teoria do link. O que as pessoas precisam entender é que às vezes falam, ele maltrata animal, mas ele é uma pessoa boa. Não, ele não é uma pessoa boa. Uma pessoa que maltrata um animal não pode ser considerada uma pessoa boa. Já vamos partir deste ponto inicial.
A teoria do link é um estudo que foi feito, existe um livro, inclusive, a respeito. Esse estudo foi feito pelo capitão Hobbes. Esse estudo existe também em outros países, que consiste em... Foram pegos diversos casos durante muitos anos, todos os assassinos, né, os homicidas, os serial killers, os psicopatas, todos, vamos dizer assim, de Os piores. grande potencial ofensivo, eles tiveram uma vida, um histórico pregresso de maus tratos a animais. Todos eles, né? Então, é importante que as pessoas comecem a prestar atenção nisso. A pessoa que sente prazer e maltrata um animal, ela também vai maltratar uma criança, ela também vai maltratar um idoso, ele também vai bater na mulher, ele também, né? É um animal vulnerável, né? E aí ele começa com o animal, ponto de partida é ali, e ele vai depois para criança, para idoso. Então, é importante prestar atenção nisso. Aquele que sente prazer e gosta de maltratar o animal, ou tem gente que parece que dá risada até quando vê alguma cena de maltrato, né? Começa a prestar atenção nisso. Isso não é natural. O natural é que a gente se compadeça, né, da dor, do sofrimento do animal. Então, começa a prestar atenção nisso, de repente essa pessoa ela pode estar desenvolvendo outros transtornos também. Com certeza. Eu, inclusive, já vi filmes, né, onde demonstra bem, o fato do animal não reclamar ou não ter a quem recorrer, a pessoa que já tem aquele satã dentro dele, o intuito de fazer o mal, ele vai começar normalmente com o animal, né? Sim. Poxa, é legal, enforquei o gatinho ali, não tinha 7 vidas, nada. E é o momento de você perceber se a pessoa tem esse tipo de prazer em maltratar, né? Porque ela, de fato, já está seguindo uma linha que deve ser tratada e cuidada, quem sabe, a tempo para que ela tenha uma vida sadia e um crescimento, né? Até aqueles que quiserem, desculpa, mas aqueles que quiserem maiores informações podem procurar na internet, chama Teoria do Link, tá? É justamente o link que foi feito entre os maus tratos de animais com os demais crimes. Tá? Muito interessante, fica aí a recomendação de Bem leitura. interessante, bem interessante. Ô Lu, lá no seu, já teve caso no seu hotel de você receber animais que passaram por maus tratos e eles terem essa dificuldade de se socializar ou de permanecer no local? Você tem que chamar novamente o proprietário? Tem algum caso nesse sentido? Então, recentemente eu recebi 2 de maus tratos adotados. Não tive que chamar os donos, porque eu tenho experiência, os meus são todos resgatados de maus tratos. Então, eu vou aos poucos inserindo. Tanto que uma agora vai fazer até a creche, porque a mãe adorou, ela acabou amando, começou a ficar interagindo com os outros bichinhos, tudo. Mas é incrível o jeito que eles chegam amedrontados com as outras pessoas. No começo, nos primeiros dias que ela chegou lá, eu chegava perto dela para conversar com ela ou pôr a mão aos poucos, ela até fazia xixi de medo. Hoje não, hoje ela já chega, a mãe dela deixa em casa, ela já quer largar a mãe dela para subir as escadas e brincar com os outros animais e ficar perto de mim. Acabou se tornando um lazer, né? Exatamente. E era também um cão abandonado? Era um cão... uma vira-latinha. Ela acho que nunca imaginou na cabeça dela que tantas pessoas poderiam fazer bem para ela ao mesmo tempo. E como funciona, por exemplo, a gente vê muito nas comunidades aqueles cães que permanecem nas vielas, que permanecem, né, no local e não necessariamente ele integra a família, né? Ou seja, faz parte da estrutura física onde a pessoa vive. O fato dessa pessoa gerar o cuidado ali mesmo na rua, dar alimento para esse... Até onde vai a responsabilidade dessa pessoa e como isso é visto, né, dentro da situação dos animais? Então, por exemplo, se existe no bairro um cachorro que vive ali na rua e eu resolvo cuidar desse cachorro, colocar uma casinha, alimentar e dar água, ele passa a ser um cachorro
da comunidade. Então, eu tenho o direito, sim, de cuidar dele. Nesse quesito, a doutora Vanessa pode até explicar melhor como que funciona sobre a lei e tudo, mas eu tenho esse direito e ninguém pode maltratar esse cachorro porque passa a ser lei de maus tratos. Ou seja, Ele passa a ser não um tem um cachorro dono de todos. específico, mas todos É um cachorro do que estão bairro. ali podem gerar a proteção necessária, gerar a Exatamente. denúncia. Né? E doutora, um pouquinho que você fale a respeito disso, e também o fato de, se há um cachorro que está sendo maltratado dentro de uma residência ou que foi abandonado dentro de uma residência, a gente sabe que a casa é o asilo inviolável, né? Ninguém nela podendo adentrar, a não ser em caso de flagrante delito ou para prestar socorro, prestar ajuda, tem na Constituição, né, essa especificação. O que você poderia falar com relação ao socorro de um animal? Tá. Com relação ao primeiro tema, aquele animal que fica ali na comunidade, na rua, nas praças, ele é o cão comunitário. Existe uma lei que protege o cão comunitário, tá? E aí, sim, aquele que cuida do cão comunitário, ele tem responsabilidade. Responsabilidade de vacinar, né, de dar as vacinas, alimento, e cuidar ali do bem-estar desse animal. E ele está protegido por lei, ele pode ficar ali naquela rua, naquele condomínio, naquele bairro, e ele vai, às vezes ele tem uma casinha ou ele não tem, ele dorme às vezes na casa de um, na casa de outro, ele é protegido por lei, né? E aí tem as responsabilidades daquele que cuida, sim, tem que vacinar, tem que dar comida. Ou daqueles que cuidam, né? Agora, sim, no caso, se deixarem de cuidar, já entraria dentro da legislação de maus tratos? E como que a gente acha o responsável, uma vez que são várias pessoas que interagem com o animal? O cão comunitário, na verdade, ele deve inclusive ser registrado. Tá? Então, alguém tem que ficar responsável por esse animal. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, não existe uma única pessoa responsável por aquele cão comunitário. São várias, né? Mas pelo menos uma delas tem que fazer um registro no CCZ até e coloca uma plaquinha no animal que ele é cão comunitário para que as pessoas saibam, né, que ele é protegido e aí ele fica como responsável. Então, a gente vai dar uma paradinha agora para os nossos comerciais, aí a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esses aspectos aí do cão comunitário e outros que a gente vai abordar no decorrer do programa, ok? Fique com a gente. Boa noite, pessoal. Retornamos com o nosso programa Ops Adventure, falando um pouco sobre os animais, os nossos dogs, a sua convivência com os humanos, né? Que nem sempre são tão humanos quanto a gente gostaria que fosse, e os aspectos legais que envolvem os maus tratos. Então, nós estamos aqui com duas convidadas, né, de peso, a Ione, que é uma protetora independente, e nós estamos aqui com a Vanessa, que é uma advogada que ela tem se especializado na legislação que atende às necessidades dos animais, né? Então, a gente estava falando agora há pouco do Marley, que é um pitbull, acredite se quiser, que é uma raça tão questionada que ataca, né, o ser humano, o ser humano. Que é um assassino. E o proprietário desse cão jogou ele de cima do rodoanel. Né? Então, ele sobreviveu, está aqui com a gente. Você tem alguma notícia dessa pessoa? Ele chegou a ser responsabilizado criminalmente por isso? Não. O dono do Marley, depois que eu fiquei sabendo que eu postei a história dele no Face, a pessoa falou, eu fui vizinha dele. Daí ela me contou a história dele, mas parece que depois ele pegou outros cachorros também. Abandonou Marley, mas infelizmente ninguém leva a sério as leis nesse país, tanto com humano como com bicho, cai no esquecimento, mata-se, tortura-se, usa animais para fins de
de proveito próprio, tirar proveito próprio, e não acontece nada, infelizmente, sabe? Ele foi jogado de cima do rodoanel, ele foi mutilado praticamente, e o dono não acontece nada. Às vezes a pessoa tem medo, eu não vou denunciar porque é fulano. Tá, você não denuncia, ele vai acabar fazendo isso até o final da vida dele. Com certeza, assim é, não só com os animais, mas como no contexto geral, né? O cara que sempre foi lixo vai continuar sendo Pois lixo. é. Né? Por isso que eu falo, ó, consulte a pessoa que você está se envolvendo, ou que você, até em quem você vai votar, porque se o cara foi um lixo até naquela ocasião da vida, não é dali para frente que ele vai melhorar. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre o aspecto legal dos maus tratos, porque a gente sabe que a pena ela é muito pequena, muito branda, para que a gente tivesse uma efetividade na sua, na sua imposição para o infrator. Mas existem outros aspectos que talvez possa fazer com que ela seja melhor cobrada. Você poderia esclarecer para o nosso telespectador? Realmente, infelizmente, a legislação com relação a abandono e maus tratos de animais, ela ainda é, sim, muito branda, mas importante que se faça a denúncia. Por quê? Porque no crime de maus tratos, veja, ele foi mutilado, né? Ele foi abandonado, ele foi jogado do rodoanel, poderia ter morrido. Se tivesse alguém que tivesse denunciado o seu antigo tutor, ele teria aí uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Se ele tiver bons antecedentes, né, ele pode substituir a pena, e aí o juiz, o Ministério Público pode substituir a pena por serviços comunitários, serviços à sociedade ou pagamento de cestas básicas e a multa, né? O que as pessoas têm que entender é falar, eu não vou denunciar porque não vai dar em nada. Não, dá sim. A pessoa que comete o crime de maus tratos, é importante salientar que ela nunca comete esse crime uma única vez, né? E aí, numa primeira vez que ela for denunciada e for pega pela polícia, ela não vai ficar presa, mas aí ela perde a reincidência e numa segunda denúncia, num segundo processo, aí sim ela não pode mais transacionar e ficaria presa. Então, por isso que a gente pede e é importante que se faça a denúncia. A denúncia, posso colocar aqui como é feita, você pode fazer através do 181, que é anônimo, né? Pode fazer através também do 190, se você estiver no local, você liga para o 190, olha, estou vendo aqui uma situação de maus tratos, ou dentro de numa casa, ou na rua, estou vendo uma situação de maus tratos. Liga 190, pede para que a polícia vá até o local, dê o seu nome, dê o endereço, peça para que ela vá até o local, e diga no momento da ligação que ali está ocorrendo um crime ambiental, um crime de maus tratos. De maus tratos. Né? Então, esclarecendo aqui, né, e talvez até se tenha a sorte de que essa pessoa já tenha cometido outros delitos e respondido por eles. Né? Uma vez transitado e julgado, né, uma ação penal contra essa pessoa, contra o infrator, até o crime de maus tratos de animais já vai ter uma incidência Sim. da qual ele não pode Sim. transacionar. Ou seja, o que seria esse transacionar? É a substituição da pena de prisão justamente pela prestação de serviço comunitário ou pagamento de cestas básicas. Exato. Acho que deveria colocar essa pessoa num canil, né? Botar num canil para que ela ficasse ali interagindo com quem ela maltratou, devidamente supervisionado, não é? Sim, Acho que sim. seria interessante isso. Ione, eu queria que você falasse um pouco, quando você localiza, né, ou quando te chamam porque há um animal abandonado, tal, qual é o procedimento que você adota? Existe um carro especial para conduzi-lo? Existe um tratamento? Existe o que o veterinário costuma orientar para que ele seja acolhido naquele momento, para você se aproximar? Então, quando eu faço algum resgate, eu pego e eu não dirijo, mas eu sempre tenho um taxista que me socorre. E tem também os taxi dogs.
eu socorro, levo no veterinário, fica de quarentena na minha casa. Mas assim, quando as pessoas me procuram, daí eu indico um veterinário, um taxidog, porque assim, as pessoas elas têm que ter um pouquinho de atitude, porque protetor independente não é profissão, gera gasto e assim, todo mundo tem que se aparecer o Marley na minha frente, era para mim, eu não posso passar isso adiante. Então, cada um tem que ter um pouquinho mais de atitude, que a gente vê as pessoas vendo animais mutilados, fotografam, filma e pede ajuda na rede social. Gente, a gente tem que dar o primeiro passo. Sim. Tá? Então, a gente socorre. Tem veterinários parceiros que ajudam a gente. E eu posso indicar, em São Caetano, tem ONGs também, que também ajudam com preços legais. Mas é assim, todo mundo tem que ter atitude de um resgate, de levar para si, para conhecer como é bom você ver a melhora do animal. Sim, com certeza né, a minha esposa mesmo, ela tem uma vira-lata que chegou quase morrendo, né, onde ela trabalhava e, nossa, hoje essa cachorra é a protetora dela, né, ninguém chega perto, né, e é bem bacana, traz um retorno muito aprazível, né, a gente acaba conquistando e você aprende a partir dali. Agora, a gente também conhece que é uma situação difícil, porque o poder público ele não gera uma atenção, né, ou não gera um apoio, e nem sempre a pessoa tem condição de manter mais um filho na casa, né, vamos dizer assim, ou de manter aquele animal. E a partir do momento que mesmo você tendo o ímpeto de ir lá ajudar, e amanhã depois, até que você ache alguém que aceite aquele animal, acolher, você é responsável por ele. Sim. Né? E a gente tem visto aí alguns casos que a pessoa pega o animal, cuida, não tem condição de ficar com ele, aí tenta deixá-lo novamente e acaba trazendo uma série de outras intempéries, né? Que é bastante difícil. Então, gostaria de perguntar, doutora, assim, o quanto a legislação está se aperfeiçoando com relação às penas e com relação aos cuidados, e como que a gente pode cobrar do poder público algo mais efetivo no cuidado com os animais abandonados? A própria Constituição, ela fala, né, no seu artigo 225, que é responsabilidade do poder público não só cuidar, mas fiscalizar. Então, nós temos que cobrar, sim, do poder público. É importante cobrar leis, é importante cobrar fiscalização, né? E cabe a nós. Sabemos que existem aí uma série de outros problemas, mas sim, cabe a nós, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. No Sul, existe um avanço muito grande da legislação com relação à proteção animal. A legislação estadual ou local? Na legislação estadual. Existe um avanço muito grande, eles já fizeram um código de proteção, né? Então, a gente vê ali que no Sul, já com relação a isso, existem leis mais abrangentes com relação não só aos maus tratos ou ao abandono, mas também ao bem-estar animal, né? Então, a gente precisa cobrar, estamos aí numa luta com relação ao aumento das penas, né? Agora do nosso Código Penal, estamos lutando com relação a isso e esperamos que a sociedade e o poder público se volte um pouquinho mais a essa questão. A verdade é que aprendi a duras penas que sem interesse político, infelizmente, muita coisa não sai das boas intenções, né? Esse é o motivo até pelo qual o nosso grupo tem se inteirado dos aspectos políticos da nossa região, tem gerado força para que a gente consiga, amanhã depois, ter uma efetividade melhor no atendimento à comunidade, porque sem que haja uma força política, a gente não consegue mudar nada, por mais boa intenção que... O difícil é o sistema que é corrupto em si mesmo, né? Sim. Então, para a gente lutar contra isso, a gente acaba tendo, sobrevoando aí as nossas teses, uma série de oportunistas que, na verdade, nem sempre reflete aquela boa intenção que a gente gostaria que tivesse sendo efetivada nas ações e nos planejamentos deles, né? Como funcionam as delegacias de proteção? Existem delegacias de proteção
né, aos animais, elas funcionam? Como que a gente pode acioná-las? Sim, é a Delegacia de Investigação contra Crimes ao Meio Ambiente, chamado DICMA. Né? Então, as pessoas podem procurar na internet, hoje é fácil, aí na sua região, na sua cidade, aonde fica o DICMA da sua cidade. Caso não tenha, aí a competência, ela é concorrente, ela pode ser aí de qualquer delegacia. Isso. Então, vamos supor que você não encontre, não tem o telefone da delegacia especializada, você pode ligar e chamar e ir em qualquer delegacia e aí sim, depois eles vão remeter para o DICMA. Ah, legal. Ione, estamos chegando no encerramento. Você comentou, onde que você está sediada? Onde que as pessoas que quiserem ir lá te visitar, conhecer os seus cachorros ou até gerar um auxílio, seja qual for, né? Como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho e te ajudar da forma que acharem mais conveniente? Tá. Eu estou aqui em Santo André, próximo ao Parque Antônio Flacker, e eu faço campanha também de ração para protetoras que não podem, que tem muitos bichinhos, então eu abro a minha casa para recebimento. Eu estou fazendo uma campanha também para levar medicações para uma ONG lá do Arraial da Ajuda, da Bahia, que eu ajudo a cada 6 meses, eu vou para lá, levo medicação, que eles fazem um trabalho muito bonito lá também. E quem quiser entrar em contato pode ser por e-mail ou Facebook. Passa para a gente o e-mail e o Face. ione_1963@yahoo.com.br e no Facebook, Ione da Silva Sauros Armelin. Muito bacana. E agora a Opus Adventure é uma escola que está sendo transferida para um galpão, que inclusive a gente realiza uma série de eventos. Fica aqui a sugestão para a gente gerar um evento, né, para os protetores, né, alguma coisa que a gente possa arrecadar, né, esse material que possa ajudar não só você, mas o pessoal que faz parte do nosso, né, desse grupo Opus Adventure, que tem interesse com essa pasta, que é o cuidado com os animais. Doutora, eu queria que você passasse também o seu contato, caso algum animal precise dos seus préstimos, não é? Você mexe com a parte criminal também? Não, a parte criminal não. Não, então só os animais de 4 patas, sim, mas né? lá no escritório a gente tem o departamento que cuida da parte criminal. Bacana. Pode ser por e-mail também, vanessamateus@asp.org.br ou pelo Facebook, Vanessa Mateus. Só falando que o Mateus tem o H. Muito né? bacana. Mateus. Mateus. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer tê-las aqui no nosso programa. Espero que a gente consiga mobilizar a opinião pública cada vez mais em favor dessa causa, que é uma causa nobre, né? É uma causa polêmica, é difícil de lidar entre você socorrer e não abandonar mais o animal ou gerar o seu apoio. Eu acredito que no momento, né, a nossa fé é que no momento não muito distante a gente consiga, através do poder público, trazer algo mais efetivo para o atendimento dos animais abandonados, né, até para desonerar aquele que não tem condições de manter um cachorro que foi encontrado. Essa é a nossa luta. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso espaço e que a gente possa se ajudar cada vez mais, viu? Deus abençoe e fique com a gente. Até o nosso próximo programa. Grande abraço a todos.